começando já mais uma live. Hoje nós vamos falar de... Além de parar de chorar, o que mais você sonha para sua filha? Seu ano. Na verdade, já parou de chorar. Glória a Deus, aleluia. Parou de chorar, né? Graças a Deus, ela está cada vez mais responsiva. Não parou de chorar, vamos explicar. Porque toda criança, toda pessoa, eu ainda choro às vezes, né? Na vida a gente tem as lágrimas para serem utilizadas, né? Mas, explique como é. Crises de choro que duravam mais de 1 hora e que eram diárias, toda noite, que a gente ficava esperando a hora que ela ia acordar chorando e ia ficar chorando por mais de 1 hora. Chamam de terror noturno, né? E a gente não podia fazer nada a respeito, a gente não sabia por que ela estava chorando, não sabia o que tinha causado, não sabia. Já pensando que a gente já tinha, né, que o diagnóstico aberto, já tinha, né, já estava sabendo que ela estava dentro do espectro autista, né, tudo isso, né, que a gente já falou nas outras lives, né, então pegando aqui o bonde nessa parte da história, né, ainda... Uma breve recapitulação e recomeçando de novo. Porque é muito interessante a gente pensar que quando a gente está numa situação que era terrível, vamos ser bem sincero, falar o português declarado, acordar com a filha chorando e não parar de chorar, era uma situação muito angustiante, muito sofrida. Então a gente não dormia, ela não dormia. Então o que a gente queria era só poder dormir de noite, isso graças a Deus já consegue. Isso foi um sonho de consumo meu por mais de 2 anos. Poder dormir a noite toda tranquila, né? Que ela dormir por 8 horas seguidas é um sonho. E a gente agradece pouco, né? A gente agradece pouco. É isso que eu estava pensando agora. Que como os nossos sonhos podem mudar. É verdade. Porque era um sonho, né? A gente tava pensando em sonho, né? O que a gente sonha para o nosso filho? Quando a gente está nessa situação que a gente não consegue dormir porque ela está chorando por horas a fio, ter uma noite de sonho era um sonho de consumo. E o problema é que ela não chorava só à noite, né? Não é a questão do problema, mas a situação, né? Eu ainda não falo que seja um problema, mas o desafio que a gente teve, né? Então, às vezes, a gente ia sair para qualquer lugar, né? Para sair, às vezes, acontecia alguma coisa e chorava, né? Para e a gente colocar não dentro entendia. do carro, colocar o cinto de segurança, ela, às vezes, maluca, ela já começava a chorar, não queria entrar. Daí, quando entrava, saía, às vezes, em algum lugar, chorava, né? Eu lembro um dia que a gente chegou no shopping, ela começou a chorar. E até a segurança do shopping veio auxiliar, né? Assim, ver se a gente tava precisando de alguma coisa. E ela parece que ficou mais irritada, assim, né? Daí eu falei assim, ai meu Deus, vamos ter que voltar pra casa, né? Não era mais uma saída, né? A gente não tinha mais um lazer. Uma saída de lazer, né? A saída era estressante. Graças a Deus isso também acabou, né? Também era outro sonho. Agora, infelizmente, por causa do Covid, a gente não teve a oportunidade de ainda ir ao shopping. A gente tem evitado bastante sair, né? A gente tem tido muito cuidado com o Covid. A gente sai, né? Mas para lugares ou abertos, que nem a gente fez o piquenique, foi super legal, né? Às vezes vai em algum parquinho aberto, né? E locais, né? Que não haja aglomerações, né? Então, já vivia esse Covid, essa restrição, por muito tempo antes de começar, né? Mas era culpa de outra coisa, né? Eu estava pensando que eu vi aquela ex-primeira dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, dizendo exatamente essa mesma frase. É? Ela dizia, isso que vocês estão vivendo na pandemia, eu já vivi isso por muitos anos. Meu Deus. Não poder sair de casa. Não poder sair de casa. Porque na verdade, como a Maria nasceu com sopro no coração, o médico super assustou a gente, né, com isso, né? Então ele já dizia, evite que ela pegue gripe até os 5 anos, porque todo remédio para gripe acelera o coração. Então a gente já tinha bem noção disso antes do Covid, né?
dessa questão e daí de grupos de risco, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá continuar nossa live aqui, que senão a gente vai navegando e não vai pro lugar. Já recapitulamos todas as lives anteriores e tudo que já foi, então vamos agora para frente, né? Bem, tiveram várias, já que você vai recapitular, super resumindo as outras lives, é que teve um momento em que a gente não só estava vendo atraso e não sabia o que era, a gente deu dicas lá do que a gente daria de conselho para nós mesmos se a gente pudesse voltar atrás, e que a gente já faz com os nossos outros filhos, né? Depois a busca do diagnóstico, o que é o diagnóstico, né? A gente já tratou disso em outras lives, que é importante também, né? O que é, para você saber até como lidar, né? E também depois disso a gente não tratou de um tema que é o luto, né? Que é um tema bem importante, né? Ou a negação também tem. A gente tratou um pouquinho da negação quando a gente falou antes, depois na terceira live. Diagnóstico. Depois do diagnóstico, o que fazer, né? Aquela coisa e tal. Mas hoje a gente tá falando dos sonhos. Então você já tem diagnóstico, já começou a buscar, né? Alternativas, já começou a buscar um médico, né? Você já tem o diagnóstico, está perto do diagnóstico, já está buscando um método, né? Ou já está fazendo um método, né? E está verificando ou não, porque às vezes eu vejo assim, eu converso com vários pais, daí passam por vários tipos de tratamento também, né? Tem vários tratamentos, né? A gente passou por alguns também. E tem muitos tratamentos com remissões, né? Então a gente vê assim, de forma alguma eu condeno algum pai que esteja vendo um tratamento que tem possibilidade de remissão em vez de buscar um método de desenvolvimento, porque é uma das coisas que a gente pensou e buscou também muitas vezes, porque se é possível que eu tenho essa esperança de que não, se eu der uma pílula mágica vai estar tudo resolvido e eu não vou precisar me esforçar tanto. Não, na verdade, Ana, eu acho que não tem nenhuma mãe assim. De todas que eu conversei, eu acho que elas podem pecar pelo excesso, não pela falta. Assim, no geral, passando a negação e o luto, que às vezes, né, nesse momento de negação e luto, a pessoa está num limbo e a gente já tratou disso. Nesse momento, sim, às vezes eu vejo assim que daí a criança está esperando, mas assim, esse tempo também é necessário. Às vezes as pessoas falam assim, a mãe tá numa negação, não tem jeito, coitada da criança tá atrasando. Sim e não, porque se você for estudar questão psicológica, o luto é importante. É importante para você passar para frente, para ir adiante, porque se você não passar pelo luto, né, se você não tiver não dá para queimar etapa. Não dá para queimar etapa, né? Se a pessoa conseguir resolver isso rápido, que bom, né? Se demorar mais um pouco, é o tempo que a pessoa precisa. A gente não tem como julgar isso. Acho que nenhuma mãe levanta de manhã e fala assim, vou fazer o pior pro meu filho hoje. Não, pelo contrário, né? Eu acho que toda mãe levanta de manhã e quer fazer o melhor para o seu filho. Todo pai, toda mãe não vai acordar de manhã, eu vou fazer o pior pro meu filho hoje. Então, se a pessoa está passando por aquele momento, ela está naquele momento de negação, é o melhor que ela pode fazer naquele momento, né? Agora, o que a gente quer mais tratar nessa live é o sonho mesmo, né? Depois desse momento porque a negação também traz muito disso que talvez corta um pouco a gente pensa assim, acabou um monte de sonho meu, todo sonho que eu tinha, porque isso eu já vi, sim, né? Todo sonho que eu tinha acabou, né? Mas antes, só para concluir a ideia que você estava falando, né? Tem vários tipos de terapias, né? Que a gente vai citar a que a gente escolheu, né? Mas tem remissões e casos de que a criança está saindo do espectro ou melhora, né, o seu desenvolvimento de forma fantástica, né? No ABA, no Denver, né? Não conheço outros métodos assim. Esses são os mais conhecidos, né?
mas com apoio, às vezes, de psicólogos, às vezes de terapeutas, às vezes de terapeutas ocupacionais, equipe multidisciplinar, o ABA usa equipe multidisciplinar, né? E no Sunrise também tem crianças que, tanto no ABA quanto no Sunrise, tem crianças que saíram do espectro, né? Que algumas pessoas falam de remissão e tal, né? Mas daí das terapias, né? Tem já terapias e o A, assim, eu já vi, mesmo que quando a pessoa faz o método, né? Em nenhum momento é proibido se buscar as questões orgânicas, muito pelo contrário. Eu vejo vários casos, né? Em terapias, até os terapeutas falando, busque, né, essa tal questão orgânica para ver como é que tá, como é que não tá, né? Já vi isso. Então, por exemplo, né, assim, algumas terapias que a gente ouve, que às vezes é a homeopatia, que a gente ouve falar de remissões, crianças que saem do espectro com homeopatia, com dieta nutricional, como a dieta GPS, de crianças que saem do espectro e também tiveram remissões com dieta GPS, do protocolo Coimbra, tem também remissões, inclusive, de adolescentes, 17 anos, que está relatado, né, isso é material até de congresso, né, do Dr. Coimbra, né, e entre outros casos, né, de outros tipos de tratamentos, né. Então, esses são os mais, vamos dizer, tem vários tipos de protocolos, né, protocolo Nemetschek, protocolo da vitamina B12, tem vários tipos de protocolo, né. Então, assim, que eu não vou saber o nome de todos aqui, mas até se alguém tiver algum protocolo que esteja usando, pode deixar aí na descrição. Eu tô usando tal protocolo, ajudou meu filho, ou tal não ajudou. A gente sabe que isso é um espectro, né? Então, as crianças são diferentes, as necessidades são diferentes, né? Que pode estar faltando uma criança, pode não estar faltando para outra, né? Então... Você já me explicou que a questão da imagem do quebra-cabeça é porque existem muitas variedades, Sim, de manifestações. É muito difícil você ter um tratamento que englobe todos e funcione igual para todos. Sim, até uma coisa que eles indicam, mesmo para métodos, né? É que se não está funcionando com a sua criança, mude. Porque às vezes aquele método para sua criança não funciona, né? Então, eu lembro de um caso que eu vi no curso, né, que falava de um menino que ele tem altas habilidades, né, mas que ele não estava respondendo a nenhum método. Até o momento em que a mãe começou a apresentar números para ele. E apresentar números para ele. E toda vez que ela apresentava qualquer coisa relacionada a números para ele se abria para o mundo. Vamos dizer assim, ele estava no mundo dele, né? Daquela forma, em estereotipia, fechado. Quando ela apresentava números para ele vinha para o nosso mundo, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? E daí... E ele é dos Estados Unidos, né? E ele entrou, por causa disso, na faculdade de astronomia aos 9 anos de idade, né? Ia se formar astrônomo aos 11 anos. Acho que agora já deve se formar. Já faz um tempo que eu vi isso e já fazia tempo que tinha esse relato, né? Esse documentário. Foi um documentário. Então, assim, os métodos que ele estava usando não estavam auxiliando ele, infelizmente, né? Mas a mãe dele achou, vamos dizer assim, a chave. Tanto que era uma coisa que eu sempre dizia, a gente precisa achar a chave da Maria, né? E quando você viu esse vídeo, você mudou de perspectiva também, né? Porque aí abriram mais sonhos. Você vê uma criança autista entrando na faculdade aos 9 anos numa faculdade de astronomia, moça, peraí, o mundo acabou. Peraí, a gente não sabe o que o futuro reserva para as nossas crianças. Pode ser um futuro maravilhoso. Né? A gente está querendo colocar limite onde não deveria ter. Mas a gente tá pulando história. Não, mas não, sim. Essa abertura para sonhar que eu tô querendo puxar. Sim. Porque quando você viu esse menino astrônomo aos 11 anos, você falou, peraí,
E se minha filha tiver altas habilidades? E não é isso. Tendo ou não altas habilidades, né? Porque ele tem uma alta habilidade para números fantásticos, né? Mas nem é isto. É assim, ele tinha um sorriso maravilhoso. Assim, o sorriso dele, quando eu vi aquele sorriso, me lembrava às vezes das risadas que a Maria dava, assim, aquela alegria que ela tinha quando era bebê, que ela acordava sempre sorrindo, né? Ela sempre. Até isso a gente às vezes também esquece de agradecer. Teve uns momentos, né? Depois de 2 anos de idade que ela acordava todo dia de madrugada chorando. Mas até 1 ano e 3 meses por ali, ela acordava todo dia de manhã. Você pode falar disso, né? Um bom humor invejável. Essa época, a gente nem pensava que ela poderia entrar no espectro autista, porque ela teve autismo regressivo depois, né? Foi após 1 ano e 3 meses. Bem, se alegava muito com o desenvolvimento dela, né? Uhum. E depois tinha um carinho, uma alegria, uma docilidade. E para quem não viu as outras lives, então ela teve autismo regressivo, então ela, com 1 ano e 3 meses parou de falar, né, e começou a regredir no desenvolvimento, né, e no comportamento. Mas a gente já contou isso em outras lives, não vamos falar disso agora, mas só para ambientar as pessoas, né. E daí... Esqueci de colocar. Deixa que eu coloco aqui. Esse lado tá certo. Problemas técnicos. Acho que é melhor você pôr, mas não tô conseguindo. Tá do lado errado. Desculpe. Então, continuemos. Então, mas nesse período, então, que a Maria só regredia, né? Como é que foram os sonhos para ela? O que você teve? Quando eu recebi na verdade, não foi nem o diagnóstico, foi só a informação do curso que a gente estava fazendo que ela estaria no espectro autista e estaria com um grau severo. Então foi como se fosse fechar. Eu me senti num quarto escuro com as portas fechadas. Então a vida dela acabou, não vai ter futuro, não vai poder fazer mais nada. A sensação de que tiraram o meu chão. O que resta para ela? O que resta para ela? O que vai ser dela? Se acontecer uma coisa comigo, como é que ela vai fazer? Daí teve esse vídeo que você viu do menino astrônomo. Teve o filme da Temple Grandin, que é a doutora, pós-doutora, acho que agora hoje. Ela vai pós-doutora. Em design de agropecuária. E depois teve o Sunrise, que a gente assistiu o filme do Ron, que saiu do espectro autista. Então a gente foi aos poucos retomando o desejo de sonhar para ela um futuro brilhante, porque para nós também, até uma questão de ignorância mesmo. Ignorar no sentido assim, a gente não sabia. Como a gente falou da Suzana, não sabia nem o que era exatamente autismo, a gente nem sabia que existia autismo regressivo, a gente não sabia tantas coisas, né, que a gente não sabia. E então a visão que se tem, né, de uma criança dentro do espectro autista bem, ela vai ficar no mundo dela, você vai ter que fazer tudo por ela, né, inclusive uma mãe que está na Alemanha conversou comigo esses dias e ela falou assim, que o médico diz para ela, olha, não tem esperança, quando você chegar no fundo do poço, espere mais um pouco que você vai mais profundo. E daí quando você chegar lá, você vai ver o que é. Então, assim, isso é uma coisa assim, meu Deus, é assustador, né? Então você pensa assim, o que essa pessoa está falando? Então, infelizmente, também não é só um desconhecimento, né? Vamos dizer assim. Um desconhecimento nosso. Um desconhecimento que chega até a área médica, né? Que não tem, às vezes, noção, né? Do que pode fazer uma pessoa dentro do espectro autista, como diz a Temple Grandin, diferente, mas não incapaz, né? Que ela também era uma autista
nível 3, né? Que antigamente era autista severo. E o Ron também, né? Foi diagnosticado como autista severo. O mais interessante da questão do Ron é a frase da mãe do Ron Kaufman. Na verdade, que eu ouvi pela boca do próprio Ron Kaufman, que antes dos pais terem visto ele progredir, eles entenderam a seguinte coisa, como se disse que o médico falou que ela ia chegar no fundo do poço e depois ia cair mais um pouco. Ela disse assim, espera aí. Ele olhou bem para os médicos dizendo essas coisas a respeito do filho dele e falou, espera aí, o futuro do meu filho não foi escrito. Há 40 anos atrás, ela disse isso. Mais de 40 anos. Olha, essa é a crença que você tem a respeito do meu filho. O futuro do meu filho não foi escrito. E se a crença que eu não sou capaz de ajudar meu filho, que eu não estou vendo meu filho, isso também é uma crença. A gente está num terreno muito perigoso em que as pessoas estão dizendo taxativamente que não, o futuro deles está condenado. Peraí, futuro a Deus pertence. O futuro é mais para frente. O futuro você não sabe o que vai acontecer. Se descobrirem um remédio hoje que apague tudo, que nem a gente estava falando, se surgir uma pílula mágica que você dá e pronto, está tudo resolvido, o futuro está todo aberto de novo. Ele não tem fé nem na própria medicina que ele pratica. Ela dizia assim, eu via as pessoas que não tinham a menor fé, não tinham a menor condição de lidar com a própria vida, eu via que eles eram infelizes, miseráveis e queriam jogar isso na minha vida. Eu falei, peraí, não, eu não aceito que você me diga o que eu sou. Isso que você está dizendo mãe do Ron, isso que você está dizendo que eu sou, eu não sou. Uhum. Isso que você está dizendo que meu filho é capaz de ser ou não é capaz de ser, você não sabe. Isso é crença. Então, eu posso sonhar assim com o futuro para o meu filho. E eu quero um futuro para o meu filho. E se ele nunca sair disso daqui, eu vou amar meu filho porque eu amo ele e ele é maravilhoso do jeito que ele é. Isso é interessante, né? Porque quem não assistiu o filme, né? Meu Filho, Meu Mundo, assista, né? Que é muito interessante, porque conta essa história que a gente tá resumindo aqui, só um pedaço dela. O Alan tá falando lá do início da história, quando ela recebeu os diagnósticos e estava procurando métodos para ajudar o filho, né? Que as pessoas julgavam ela, né? Julgavam como a gente ainda é julgado até hoje. Naquela live que a gente fez sobre os cavalos de batalha, a gente fala mais sobre isso, eu acho. Além de outras coisas, né? A gente fala bastante sobre isso. Mas, assim, escolher ela optar, né, por sonhar, entre aspas, até hoje ela diz que ela ainda é muito julgada até hoje por dar esperança às pessoas, né? Mas ela dá esperança baseada na prova que ela tem, que é o filho dela, que é maravilhoso, que a gente fez o curso com ele. Parte do curso é ele que dá, do método Sunrise, né? E que ele é uma pessoa simplesmente fantástica. Muito, você vê, é de uma docilidade, né? De uma habilidade. Uma alegria. Uma gentileza, uma doação para isso que ele faz, né? Que ele acredita tanto. Uhum. E que ele é, porque e ele agradece, né? Pelo método, né? Muito, né? Então, assim, mas não vamos contar todo o filme para não estragar o filme. Bem, você já sabe no final, porque se o Ron saiu do espectro autista, né? Se ele está dando curso pra gente, acho que ele saiu do espectro bem. Mesmo que não tivesse saído bem, né? Das coisas que ele faz, eu acho que sair ou não do espectro, eu acho que não é a questão, né? Pontuar ou não pontuar não é a questão. Acho que pontuar e ser feliz é a questão. Sabe? Ou não pontuar e ser feliz. Porque também não adianta não pontuar e ser infeliz, né? Eu acho que isso
uma coisa que eu sempre quis para os meus filhos, e foi isso que mais me pegou, eu acho. Eu sempre pensava, como penso ainda hoje, para minha vida e para a vida dos meus filhos, eu quero ser feliz. Eu sempre que, quando pensava em ter filhos, eu pensava, eu quero que eles sejam felizes. Isso parece tão pequeno, né? Tão bobo. Mas todo dia que a Maria chorava e eu via aquela tristeza, aquela angústia, aquele sofrimento, aquilo eu acho que era a única coisa que eu não queria para ela. Eu queria que ela fosse feliz, não me importava o que ela fosse ser. O que ela fosse ser, se ela fosse ser o que ela quisesse abrir uma banquinha na praia para vender coco. Pra mim tá ótimo. Beleza, é isso que você quer, é isso que te faz feliz. Então eu quero que você seja feliz, sabe? Agora, vê-la chorar todo dia, isso era um sofrimento muito grande para mim, que o meu sonho era que ela fosse feliz. Então, vê-la triste, vê-la irritada, vê-la sofrendo, vê-la muitas vezes fazer uma birra por nada, assim, né? Por causa da situação em que ela estava de estresse, que a gente hoje compreende, que na época eu não compreendi tanto, né? Que a gente foi entendendo as coisas. Então, esse sonho eu já ganhei de volta, porque eu vejo ela muito feliz, graças a Deus, né? Claro que ela ainda tem muito a aprender, muitas coisas para aprender. Então eu tenho outros sonhos também. Claro que a gente quer ver nossos filhos desenvolver. Quando ela parou de desenvolver, eu pensava, meu Deus, mas quero que minha filha brinque, eu quero que ela faça as coisas, eu quero que ela tenha amigos, né? Eu quero que ela converse, né? Eu quero que ela troque uma ideia comigo, me diga o que sente. Então eu quero mais coisas. Eu sonho com mais coisas, né? Uma época, o sonho que a gente tinha é que ela dissesse onde estava doendo, né? Porque às vezes ela chorava, eu percebia que era um choro de dor, né? Uhum. E a gente ficava angustiado. Ela não fala. Ela não fala. É uma angústia muito grande nossa, ela não falar, né? E o Sunrise também trouxe um alívio muito grande pra gente nessa questão da fala. E nos deu esse sonho também, porque quando você ouve que uma pessoa de 43 anos começou a falar, você fala, meu Deus, que bom! Então, porque tem, ainda hoje não sei, mas muitas vezes muitas pessoas que dizem, se não falar até os 7 anos, não fala mais. Daí você vê, não, lá com o programa Sunrise, uma pessoa de 43 anos falou. Então, se ela demorar mais um pouco, não tem problema. Porque a gente vai ficar numa angústia, tá demorando, daqui a pouco chega a 7 anos, né? A gente fica naquela angústia. Graças a Deus, ela já começou a falar também, né? Com a ajuda do método. Voltou a falar, né? Voltou a falar, porque ela falava até 1 ano e 3 meses, parou de falar, né? Por causa do autismo regressivo, agora voltou a falar. Então, mas o que eu vejo é isso, assim, né? Essa questão do sonho, né? Às vezes sonhos era que eu só quero que minha filha fale. Sim, muito tempo eu orava à noite pedindo, meu Deus, e ela não dormia às vezes à noite, mas eu não pedia, meu Senhor, que ela durma, não, eu pedia, meu Senhor, que ela fale, né? E, claro que a gente tinha várias coisas, né, que estavam incomodando, entre aspas, né, nos desafiando, né, vamos pôr assim, porque acho que é sofrimento, mas não é incômodo. Sempre que é com filho, eu vejo isso. É sofrimento, mas não é incômodo. É estresse pra gente, porque a gente fica estressado, a gente fica tenso, né, mas não é incômodo no sentido assim, ele está me incomodando, não, ele está sofrendo, então você sofre junto, você se entristece junto, você, né? Você não tem alegria também, né? Com pai e mãe é muito difícil, né? Manter isto. Até tava pensando que a gente tem que fazer uma live, para as mães se cuidarem, porque eu sei que a gente para de se cuidar e a gente tem que tentar ter um equilíbrio, não é fácil. E a gente está conseguindo ter esse equilíbrio. E o Sunrise também nos deu isso, eu vejo, né? Esse equilíbrio. Um pouco do equilíbrio. De, não, eu tenho que correr todo dia um pouco. Angústia, né? Angústia é a palavra latina que significa estrangulamento, né? Sim. Então a gente fica se sentindo apertado. Como é que eu ia fazer alguma coisa se minha filha não está se movendo? Como é que eu vou fazer alguma coisa se minha filha não está falando? Como é que eu vou fazer alguma coisa Sim, a gente não consegue respirar. A gente não consegue respirar. Sim, é verdade. Falta ar. Fica
E chorando todo dia, toda hora. Com quem eu vou deixá-la? Porque ela chora o tempo todo. Assim, né? A pessoa vai conseguir lidar com ela. Você fica, você não tem com que... Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu não tenho com que deixar a minha criança. Eu entendo. Eu também. Mesmo, às vezes, assim, eu conseguia deixá-la com a minha mãe, né? Mas, assim, era o máximo que eu conseguia, o mínimo de tempo possível. Acho que eu passei 1 noite ou 2 fora de casa. Quando, né, que a gente teve que fazer... uma vez foi a trabalho, outra vez foi por causa do parto do Miguel, do Manuel, né? Que a gente teve que sair de casa. Mas assim, pra mim eu ficava assim, preocupadíssima, né? Como ela ia ficar, né? Sem a gente. Ela vai ficar chorando de noite. Ela vai ficar chorando, vai ficar bem. Graças a Deus ela ficou bem com a minha mãe, né? Tinha, assim, convivia bastante, né? Era uma pessoa com quem ela convivia bastante, então foi tranquilo deixá-la com ela. Mas assim, é sempre uma angústia. Eu vejo que é uma angústia, né? Mas e é difícil ter, dentro dessa angústia, sonhar. É mais difícil ainda. Mas é importante sonhar, mesmo porque é isso que dá fôlego. Quando você vai vendo uma coisa que nos deu fôlego, a primeira coisa que nos deu fôlego foi ver casos como daquele menino, né, que foi ser astrônomo, né? E teve outros que eu vi também, de crianças e adolescentes, né? Que no Sunrise tem bastante casos de remissão. De remissão. Né? Teve caso com ABA que a gente viu. Sim, teve caso da dieta de APS que a gente viu. APS. Teve o caso de 13 dias que uma criança passou para o hospital e ele não sabe porquê, mas ela saiu do hospital, fora do foi internada, saiu do internamento e saiu do espectro. Ninguém sabe ela foi internada para fazer exame. Fazer o quê? E os médicos pesquisaram de trás para frente, 30 anos atrás, o que tinha naquele hospital, que se a criança saiu do espectro, não descobriram. Mas então, tem casos de remissão, né? Então, e não só de remissão, mas de crianças que se desenvolvem muito, né? Independente de alcançar ou não, sair do espectro ou não, né? Porque é possível, né? Mas tudo vai depender também o quanto da criança também, né? Claro que depende sempre do esforço do pai, da mãe, como dizia a Samara, né? A mãe do Ran, Samaria, né? Ela falou, olha, se ele continuar como está, tudo bem. Porque ele é feliz. Porque ela é feliz. Ela via momentos em que ele estava alegre fazendo o que ele estava fazendo, que era rodar o prato, né? Ele ficava o tempo todo rodando o pratinho, que era a estereotipia que ele tinha, né? E ela via que ele estava feliz daquele jeito, né? Então... Ela conseguia se alegrar com a felicidade dele. De estar lá brincando. Uhum. Desculpa. Eu só peguei um copo d'água. Mas o interessante aqui, então, é a gente perceber que esse foi o primeiro fôlego que a gente teve, eu vejo, assim, de ver outras crianças desenvolvendo, né? De ver que há uma saída que a gente não sabia, a gente não entendia o que era o espectro, né, autista. A gente via pessoas falando assim, taxativamente, você está no espectro, isso passou pela sua vida e isso é uma marca que a criança vai levar para sempre. Tá, é como qualquer outra, creio que é como hoje eu vejo os meus 3 filhos e vejo todos os 3 com seus desafios, típicos ou atípicos, vão ter seus desafios e todos podem aprender. Todo mundo, depois que eu vi aquele... Todo mundo é capaz de aprender. Todo mundo é capaz de aprender. Já vi pessoas em aba falando isso, já vi no Sunrise isso. Todo mundo é capaz de aprender. Se a pessoa vai demorar mais tempo, menos tempo, isso não importa. Porque o importante é que a gente tá num jogo, né, eterno. Fale para nós, Alan, o que é o jogo eterno para nós. Eu achei muito fantástico essa ideia do jogo eterno. Porque, na verdade, o desenvolvimento tanto infantil quanto dos pais, o desenvolvimento como pai, como mãe, né, é um jogo eterno, né? jogo eterno. Então é isso. Esqueci o nome do autor. Eu estava vendo um vídeo de um sujeito que eu gosto muito. Estava falando, existem 2 tipos de jogos. O jogo perpétuo e o jogo que é comum, normal, que tem começo, meio e fim. Por exemplo, jogo de futebol. Tem lá os 90 minutos, acabaram os 90 minutos, quem fez mais gol ganhou. Se ninguém fez gol, empatou, ou fez o mesmo número de gols, empatou, o jogo terminou empatado, e ninguém vai dizer, não, agora vamos continuar
me dá mais 5 minutos para deu um ganho. Não. A regra é essa. Passou o tempo, encerrou, a menos que seja final de campeonato, que daí tem lá prorrogação e pênalti para decidir que esse jogo sim tem que ter um vencedor ou tem que ter um perdedor. Mas, em geral, todo mundo concorda com as regras, sabe quais são os jogadores, tem um limite no mínimo de jogadores. O jogo infinito não é bem assim. O jogo infinito é como a Guerra Fria. O exemplo que ele dá. A Guerra Fria foi feita para não acabar nunca. Ninguém queria começar aí ver o que tá, agora já está bem armado, vamos destruir tudo. Não, ninguém queria fazer isso. Só queria colocar o outro numa situação de incômodo. Então, é mais ou menos como a esquerda e a direita no Brasil. Não é verdade? Porque eles estão numa guerra fria há muito tempo. É que hoje está mais essa coisa dos... É um tipo de guerra fria. É um tipo de guerra fria. Porque, é um jogo... essa questão política, essa questão política é como se fosse um jogo fim, perpétuo. Né? É um jogo... Então, o jogo perpétuo ele não tem número de participantes definido. Uhum. Por quê? Porque quando por exemplo, se a esquerda acabasse os recursos, ela tivesse que sair e surgisse uma nova esquerda, por exemplo, como se fosse partido já, agora o PT está em baixa, de repente levanta o PCdoB. Agora o PCdoB está em alta, o PT saiu do jogo, está sem recursos, sem gente, sem... Ou PSL. Agora o PSL acabou, agora não tem mais esse partido. Então, é como se fosse esse tipo de jogo. É um jogo que você não tem um número de participantes definido, porque a ideia é que o jogo continue sendo jogado. Ele fala muito de empresa, por exemplo. Ele diz que a maioria dos empresários não sabe que eles estão jogando um jogo infinito. Porque eles falam como se nós vamos ser o número 1, nós vamos bater a concorrência. Você não está entendendo que você está jogando um jogo que começou muito antes de você nascer, o comércio já existe há muitas e muitas gerações, e que a ideia do comércio é que ele continue produzindo bens para serem vendidos e que as pessoas consumam os bens. Então as empresas vão surgindo, vão fechando, vão surgindo, vão fechando, e o comércio continua se movimentando da mesma maneira. Da mesma forma a educação. A educação nunca vai chegar no fim. Sim. Sempre vai ter novos métodos, novas pessoas, novos professores, sempre. E isso sempre vai se desenvolvendo. E sempre a gente vai ter que aprender para ensinar os nossos filhos. E sempre os nossos filhos podem aprender algo novo. Não é verdade? E sempre, esses dias eu vi uma história de uma moça que é autista, já é uma mulher. Eu não lembro exatamente a idade dela, mas ela tinha mais de 18 anos. A mãe faleceu de Covid, era separada do pai, né? Eu vi num grupo de autismo. E ela ainda usava fralda. E a irmã, porque daí ela teve que viver com o pai e a irmã, né? E daí a irmã começou a buscar ajuda em métodos e tal, e conseguiu fazer com que ela parasse de usar fralda. E isso foi um ganho maravilhoso. E não é? Mas a mulher de 43 anos, foi quando a mãe dessa mulher de 43 anos faleceu, que a irmã foi lá, tirou ela do... Quem assistiu o filme do Meu Filho no Mundo vai se lembrar que os médicos recomendavam que não, deixa ela internada numa instituição fora do convívio social, porque é o melhor que você faz por ela. Porque ela não pode conviver socialmente. Ela não pode conviver socialmente. E ela comprou, a mãe dessa mulher comprou a ideia e fez isso. É porque é difícil, às vezes, a pessoa não ir contra aquilo que uma pessoa de autoridade está falando. Então, o médico para aquela pessoa é uma autoridade. Né? Não acho que seja uma negligência da pessoa, né? Em nenhum momento. Em nenhum momento eu condeno a mãe que fez isso. Mas é que aquela autoridade diz para ela, olha, o melhor que você tem que fazer é colocar seu filho numa instituição, ela vai colocar, né? Graças a Deus, a mãe do Ron foi contra essa autoridade, contra essa instituição. Sim, né? E ela percebeu muitas coisas, entendeu muitas coisas, né? Eu vejo que então, daí o que aconteceu?
essa mulher de 43 anos começou a falar, né? Lá na instituição do Sunrise, né? Aplicando o método Sunrise, com 43 anos. Então, você veja. Colocou pra irmã do Ron tratar ela. Sim. Uhum. Já teve essa possibilidade. Ela estava nos Estados Unidos, foi lá, sim, levou para que a pessoa que tivesse treinamento pudesse fazer isso por ela, porque ela não tinha o treinamento. Sim, sim. Uhum. Então, na instituição do Sunrise, né? Lá nos Estados Unidos. Então, o que eu vejo, né, é que a gente tem uma possibilidade infinita de aprendizado, né? Sim. Então, e que isso não tem limite, nem de idade, nem do que você pode aprender, né? Claro que você vai ter que saber algumas coisas antes de outras, né? É necessário. A gente tem que aprender o que são números antes de somar. Depois que a gente aprende a somar, a gente vai fazer uma equação, né? Mas assim, então tem degraus que você vai ter que pisar cada degrau para subir, né? Se uns vão demorar mais, outros menos, isso não é o importante, mas que a educação, ela é continuada, né? É contínua e que a gente não apesar dos desafios, a gente deve sempre continuar, né? Tem aquelas pessoas que vão ser as tartaruguinhas, outras vão ser os coelhinhos, né? Que vão mais rápido, outros mais devagar. Mas o que a gente não deve achar é que parou, que desistiu, que não dá mais, que ele aprendeu até que não vai em frente. É nesse sentido. Porque o dia que eu pensar isso sobre mim, ou sobre uma pessoa, eu vou pensar sobre mim também. Então, eu não posso mais aprender nada, entende? Mas isso eu ouvi muita gente por muito tempo falando, mas eu já tenho uma certa idade, agora não posso mais, agora não consigo mais, agora... Isso eu ouvi muitas vezes na minha vida. Na verdade, é uma escolha. É uma escolha. E a desculpa é a idade. Né? É uma escolha. Olha, eu não quero mais aprender. Ponto. Ou eu não quero mais ir à faculdade. Ponto. Mas não porque eu sou velho, eu sou novo. Sincera. Eu não gosto de estudar, eu não quero mais aprender nada. Sim. Isso é sincero. Sim. A pessoa diz, não, mas eu já cheguei numa idade. Não, isso é desculpa. Sim. Sim. Porque a gente nunca imaginou que a gente ia ter que estudar tanto por causa da Maria Teresa. A gente nunca pensou que assim, a gente ia não dormir. E não, agora a gente, além de não dormir, a gente tem que fazer uma atividade física para a gente diminuir o nosso próprio estresse, para a gente poder lidar melhor com ela. Sim, fazer mais com menos recurso, com que a gente teve que fazer, a gente fez. A gente tem feito. Graças a Deus, agora a gente tem dormido, mas a gente tinha que fazer isso sem dormir, sem conseguir comer direito, sem... porque tudo vira uma bola de neve quando tudo a gente não tá bem. Bola de neve. Quando alguém não está bem... Qualquer pessoa que esteja doente na família, né? No caso, ou tenha um tipo de transtorno, uma síndrome, qualquer coisa que seja atípica no fim das contas, né? Porque é atípico, né? Isso afeta as pessoas que estão em volta. Sempre. Mas assim, o pai do Ron disse, olha, vocês foram convidados para ter um amor e aprender a amar de uma maneira que você nunca vai sonhar que é capaz de fazer. Mas me diz uma coisa, Alan, que a gente está conversando e eu pulei minhas perguntas. Então, a gente conheceu o Sunrise através do filme, a gente já falou isso e tudo. Mas você quer contar um pouquinho como é que foi essa história ali, da parte quando a gente assistiu? Eu tinha visto a indicação do filme através do pessoal da Vencer Autismo, né? E daí a gente vai assistir o filme. A gente assistiu o filme, a gente conheceu o pessoal do Vencer Autismo, a gente viu algumas palestras deles. E... depois que eu fiz o curso, né? Porque eu fiz o curso, conheci o pessoal da Vencer Autismo, né? Curso sobre TEA, né? Sobre autismo, sobre diagnóstico, sobre N coisas. Era um curso com uma pós-doutora, né? Esqueci o nome dela agora. É Maria também, mas não lembro o nome todo. E daí a gente fez daí a gente foi fazer o curso com a Vencer Autismo, né? Eles abriram uma palestra, workshop, né? Workshop com eles. Por causa do Covid, eles abriram
para qualquer pessoa na internet. Quiser se inscrever, participar do fim de semana, se não me engano. E daí a gente foi, por indicação, vendo eles ali, a gente resolveu ver o filme. Daí a gente vai ver o filme, né? Daí eles indicaram quem pudesse fazer o curso com o pessoal do Sunrise que fizesse. E foi o que a gente fez. Então, teve uma das coisas que o pessoal do Vencerote fez foi mostrar um homem maravilhoso que não tem braço nem perna e que tem uma alegria de vida. Ele tem muitas realizações, fez muita coisa dava palestra contra bullying nas escolas, é um pregador, ele tem histórias que ele conta que são maravilhosas, que aconteceu de milagre, que você chora vendo ele. De alegria, de emoção. Ele é maravilhoso. E uma das coisas que ele fala, olha, por que você não se alegra? Porque tem também um português também que não tem os braços nem as pernas, que é ator, fez novela lá em Portugal, que é muito conhecido lá em Portugal, que também tem a mesma alegria de vida. E a mãe dele, quando viu ele pela primeira vez, ele falou assim, nossa, mas ele é lindo. Tem a história, né? Ele contando a história é fantástica. Falou que queriam falar pra mãe dele, né? Que ele nasceu sem braços e sem pernas. Mas os médicos estavam com medo, e daí nisso chegou a madrinha, que foi a madrinha dele. Parece que foi isso, madrinha ou uma tia dele. E daí contaram pra ela, que não sabia como contar pra mãe, né? E daí ela foi até a mãe e falou, olha, o seu filho é muito bonito, mas ele não tem braços nem pernas, nasceu sem braços nem pernas. Diz que a mãe olhou bem pra ele e falou, mas ele tem os olhos lindos. E ela nunca olhou pro defeito, ela sempre olhou pra beleza, sempre olhou para o que ele poderia fazer, nunca olhou para o que ele não poderia fazer. Isso que ele fala. Isso que ele é. E é isso que ele é. Porque ele não olha para aquilo que é ruim, né? Ele olha para aquilo que é bom, né? Ele nunca se proibiu de tentar nada e ele é um homem de muitas realizações. Então, isso daí foi uma das descargas de esperança e de felicidade, de olhar com docilidade, olhar para o futuro como algo bom. Futuro ainda não foi escrito e pode ser qualquer coisa. E é interessante porque a ansiedade é medo do futuro, né? Perfeito. E você pensa assim, e por que alguém vai ter medo do futuro? Né? Porque o presente às vezes talvez não esteja tão bom, né? Então isso gera uma ansiedade na gente, né? Porque era assim que a gente estava olhando para o futuro. No fim das contas, quando a gente recebeu o diagnóstico. Uma das frases do Beers, do pai do Ron, é que uma pessoa que fale de maneira dura, áspera, não é que ela seja sincera. Falar mal, ser rude, ser cruel, não é sinal de sinceridade. É sinal de infelicidade. Porque uma pessoa feliz, ela tem empatia pelo outro. Ela não vai fazer nada para que a outra se sinta mal. Pelo contrário. Então não é questão de sinceridade ou insinceridade. Não é que a madrinha falou, ele é lindo. E de fato ele é muito bonito, tanto é que virou ator de filme em Portugal e ele tem um rosto muito bonito. Mas a capacidade de olhar com bons olhos é que é a marca da felicidade, né? Interessante, né? Porque no Evangelho está escrito, né? Que se seu olho é mau, todo seu corpo é mau, né? Isso é bem interessante, assim, porque... Mas quando você está dentro, porque
com leão morto é fácil, não. Leão morto, é tudo mais fácil. Mas eu entendo, naquele momento que você está na angústia, que você está ansioso, porque você não está vendo o futuro, porque você acabou de receber um diagnóstico. E agora? Né? Como é que vai ser? Né? Como é que eu posso Nunca ajudar? foi a questão do diagnóstico que me doía. Não, mas eu tô o que falando me doía assim, ver ela regredindo. Eu sei, então nesse momento... Isso que me dava desesperança. É isso que eu tô falando. Isso que me dava agonia. Então, e é disso que eu tô falando, porque isso é importante dizer, entendeu? Nesse momento dessa agonia, dessa ansiedade, desse... E agora, né? É que a gente olhar pro lado bom das coisas, que era o que eu sempre falava. Teu copo tá meio cheio, tá meio vazio hoje. Né? Então, você olhar pro copo meio cheio, ao invés de olhar pro copo meio vazio, e lembrando, eu gostei muito de uma definição de estresse que eu ouvi, que essa definição de estresse você não ouviu no seu curso, Alan, mas eu ouvi. Assim, ó, estresse é todo desafio que a gente não aceita. Então, olhar para compreender, né, que o seu filho fez até agora não determina o que ele fará amanhã ou em 10 anos, e olhar sem julgamento para o seu filho, né, poder sonhar e não ver, né, o transtorno do espectro autista como um problema ou como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento de forma ilimitada. É possível, porque outros já conseguiram. Mas se a gente ficar olhando pro copo meio vazio, olhando porque ela só tá chorando de madrugada de noite, e eu não pegar e buscar um método, entendeu o que eu tô falando? Ou mesmo que eu busque um método, mas todo dia eu tô infeliz, todo dia eu tô olhando pro copo meio vazio, eu não me alegro com aquilo que ela fez de bom. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tem um vídeo que tava falando de... É isso que não deixa a gente sonhar e ir pra frente. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu entendo, só queria comentar... Quando você fala de educação, alfabetização alimentar, quantas vezes você tem que apresentar a mesma comida para a pessoa se interessar? Quantas? Infinitas. Não. Tinha lá tinha um estudo que você tinha visto que para uma pessoa comer teve um estudo que eu vi. Não, é o que eu tô falando assim. No caso real, assim, não, eu quero usar isso daí como exemplo para falar. Eu acho que era pelo menos. Deixa eu lembrar agora. Eu acho que era pelo menos 30 vezes você tem que apresentar. Se eu não me engano. Porque faz algum tempo. Típica, uma criança normal, típica. Eu não tô falando uma criança atípica. Para você apresentar uma comida nova, para ela começar a comer, você tem que apresentar para ela 30 vezes. E ela pode se negar a comer 30 vezes até que ela comece a comer. Até que ela se interesse. Até que ela se interesse. Uhum. E você apresentando da maneira certa. Você apresentar da maneira certa. Porque tem todo o passo a passo que eu passei lá. Né? Que eu não vou falar agora aqui. Porque você tem que fazer todo o passo a passo direitinho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Como você apresenta 30 vezes e você se dispõe, assim, olha, pode ser que ela não coma nunca nenhuma dessas... Sim. Das 30 vezes que eu vou tentar fazer uma coisa que ela nunca coma até a 30ª vez. Por exemplo. Eu vou falar que eu quero que ela coma beterraba. Uhum. Eu vou oferecer para ela 30 vezes da maneira correta, não é de qualquer maneira. Da melhor maneira possível. Não, é que tem passo a passo. Por isso que eu tô falando. Porque senão a pessoa acha que eu vou trazer a beterraba aqui pronto. Não é bem assim. Não é assim. Vai pegar a beterraba crua e jogar na... Toma, beterraba! 30 vezes. Não, é um jeitinho de apresentar. Não, é que às vezes é um ingrediente dentro do... É porque é alfabetização alimentar. Então, não, é porque... É que eu apresentar pode ficar meio esquisito se eu não explicar só uma coisa. É que às vezes é um ingrediente dentro de uma sopa, por exemplo. Então não é nem um ingrediente sozinho, né? Você tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu só tô deixando essa lebre aqui. Quem quiser saber mais, assiste lá depois. Tá, mas o que eu queria levantar é que se você faz as 30 vezes não acreditando, se você faz olhando todas as vezes que você jogou beterraba fora, é esse olhar de
olha, não é porque ele não comeu 2 vezes que ele não vai comer na próxima. Não, mas aí tem um outro problema, que é a questão que eu estou estudando. Assim, a questão do cérebro. O teu cérebro, ele é programado. E isso não é, gente, psicologia, não é, como é que é a força lá do... Não. Como é que é o nome daquele filme lá? O Segredo. Não é isso. É como o cérebro funciona. O cérebro, isso já é estudo científico, tá? Que não é o segredo. Então, como é que o cérebro funciona? Se você disser para você mesmo, né? Mentalmente. Você disser, não dá certo, você tem razão. Você está certo. E se você disser, dá certo, você tem razão, você está certo. Eu falo isso lá, mas aqui também cabe. Cabe a mesma coisa. Se eu disser assim, meu filho tem um desenvolvimento ilimitado, estou certo. Se eu disser, meu filho tem um desenvolvimento limitado, estou certo. Assim. Por quê? Porque eu vou definir, quando eu falo isso pro meu cérebro, eu faço com que ele busque todas as alternativas para me mostrar que ele tem um desenvolvimento limitado, limitante, limitador. Agora, se eu disser, não, meu filho tem um desenvolvimento ilimitado, todo dia ele pode aprender algo, meu cérebro fará a mesma coisa. Ele vai definir todas as possibilidades, né, todos, para que ele tenha um desenvolvimento ilimitado, que ele aprenda coisas novas sempre. E esse é um ponto importante. O cérebro foi feito para economizar energia. Sim. Então, se você disser para ele, olha, eu não quero ver nada que me mostre que ele é capaz, ele vai fazer isso. Sim. Se eu disser, eu não acredito que ele é capaz, e a gente tá falando ele vai filtrar tudo aquilo que é a capacidade dele, que é patente, não, isso aqui não interessa, porque ele já pôs na cabeça dele que não é capaz. Por isso que esse tema que a gente está falando hoje é um dos principais temas para se tratar em qualquer tipo de educação. Falando-se de uma criança típica ou atípica. E quando você fala de uma criança atípica, que teve um retrocesso de desenvolvimento, como a nossa filha teve, uma regressão no desenvolvimento, mais importante ainda, porque ela regredir no desenvolvimento não limita aquilo que ela pode aprender. E tudo que ela, vamos dizer assim, qualquer mecanismo que seja genético, ambiental ou doença autoimune ou qualquer outra coisa que digam hoje, ou questão intestinal, que hoje tantas coisas que se falam sobre o autismo e comorbidades dentro do autismo, né? Isso, questões autoimunes, fala disso, já vi materiais desde 2015 falando de questões autoimunes, por exemplo, e nenhuma dessas características, né, que são características que podem estar numa criança do transtorno do espectro autista, diz que ela é limitada ou não. Não é impeditivo. Não é impeditivo. Por quê? Porque dificuldades, vamos pôr assim, né? Um pensamento que eu posso ter, né? Dificuldades e características qualquer pessoa tem, sendo típica ou atípica. Então isso limita o desenvolvimento dela? Não, né? Tá dando uma hora no... Tá dando tempo. Então vamos encerrar por hoje. E eu acho que falando das edições, acho que vamos fazer mais uma live sobre isso. Então, vamos fazer mais uma live porque ainda tem mais coisas para tratar. Encerramos por hoje. Acabando no Instagram, porque vai encerrar o tempo. Tchau. Fechou lá. Aqui, só pra gente concluir, né? Pra não ficar assim fechado. Quem não assistiu o filme ainda, Meu Filho, Meu Mundo, assista. E na próxima a gente vai falar por que a gente escolheu esse método. Porque a gente não chegou lá. Por que a gente escolheu esse método? Né? Que era isso que a gente vinha dizer. Um pouquinho aqui. Né? Então é isso por hoje. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tem que parar de um pulo aqui. Para o Facebook.